vai falar sobre o guia de onda retangular. A gente na última aula falou sobre um exemplo, na realidade, só para ilustrar como é que se calcula campos guiados numa estrutura que suporta modos diferentes de modos TM, né? Agora vamos falar sobre o guia de onda retangular. O guia de onda retangular é uma das estruturas frequentemente utilizadas em telecomunicações, né, para transporte de energia eletromagnética de alta potência. Ele tem uma estrutura mais simples, você pode imaginar, que é uma estrutura em que a seção transversal é retangular, né, e longitudinalmente ele mantém essa seção reta uniforme. Geralmente essas dimensões têm uma razão de 2:1, né? Aliás, as dimensões A e B, a gente vai ver por que já já. Geralmente, né, tipicamente na fabricação de guia de onda, é claro que existem outras estruturas, mas em geral o padrão é B sobre A igual ao meio, né? Então, nessa situação você tem uma faixa passante em que só um modo fundamental se propaga para dar as condições de operação. A gente vai ver isso com calma, certo? É claro que existem outras possibilidades de fazer guia, um guia quadrado e assim por diante, mas tipicamente em telecom esses são utilizados. Uma estrutura dessa longitudinal, para você citá-la, existem técnicas para isso, né? Por exemplo, longitudinalmente, aqui você tem uma flange, né? Aqui você tem outra flange, essas estruturas metálicas, seção transversal retangular, você precisa de flange para você parafusar outros guias de onda, né? E aqui geralmente você tem para excitar o guia de onda, você tem aí uma terminação, digamos que é com a estrutura transversal parecida com essa, e com uma interconexão com cabo coaxial, né? Em que o condutor central penetra no guia, como se fosse uma pequena antena, certo? Então, você vem com um cabo coaxial específico, né? Uma frequência de micro-ondas, excita essa antena irradia e vai acoplar com os modos, algo que a gente já viu na aula anterior, né? Com os modos na estrutura, mas se a frequência estiver na faixa passante que só o modo fundamental se propaga, os modos que não se propagam ficam só criando energia reativa em torno dessa anteninha, tá certo? E o modo fundamental se propaga. Então existe uma eficiência de acoplamento que depende do tamanho dessa ponta de prova, tá certo? Dessa anteninha, da distância, né? Essa distância é otimizada para ter interferência construtiva, então é assim por diante. Existem técnicas para isso. E também do outro lado, você propaga na estrutura, né? Isso vem do cabo coaxial, e em algum lugar você vai ter algo semelhante para captar, né, essa radiação, também no cabo coaxial, né? Que vai-se embora, né? Você detecta isso aí e transmite informação nessa estrutura, certo? Então, nosso objetivo é claro que nesse tipo de curso ele não vai entender, né, a eficiência de acoplamento desse tipo de coisa. Isso é tema para estudos mais avançados. O que a gente quer saber é, dado uma geometria retangular dessa, como é que a gente faz para determinar os campos que podem se propagar nessa estrutura, quais são as características desses campos, né? Então, como nós vimos anteriormente, nós classificamos os modos de propagação como sendo aqueles modos TE, transverso elétricos, em que EZ igual a zero e HZ diferente de zero, e os TM, em que o EZ é diferente de zero e o HZ é igual a zero. A gente vai ver nessa aula que é possível propagar apenas um desses modos, certo? Por exemplo, o modo TE, né? Claro que se você variar a frequência, vários tipos de modos, né? Por modo, a gente vai reforçar um conceito que a gente já falou anteriormente, mas por modo a gente fala de uma configuração especificando, digamos, né? Certo? Uma variação espacial bem determinada.
Mas a gente vai ver que é possível só transmitir o modo fundamental TE e não transmitir o TM, por exemplo, andar a faixa de frequência. Né? Então, é esse o objetivo. Então, o nosso formalismo, a gente já desenvolveu anteriormente. Vamos falar dos modos TE, né? Obtenção da solução para modos TE. Né? Só colocar aqui a geometria transversal, mais detalhada agora, tá certo? Sistema de coordenadas aí, né? Vamos botar, definir aqui o eixo vertical, o eixo Y, eixo horizontal, o eixo X, né? Temos aqui o eixo XY. E você tem aí x variando de 0 a A, então esse aqui é o ponto de coordenadas A0 no ponto transversal, né? E aqui é o ponto de coordenadas 0B, né? Então o eixo Z está saindo do quadro, certo? No sistema cíclico de coordenadas, o eixo Z está saindo do quadro. Vamos admitir que a permissibilidade do meio seja xi, ou seja, quer dizer o quê, né? Permissibilidade epsilon, permeabilidade mi, e a permissibilidade é o produto dessas coisas, definindo esse curso. E o índice de refração, a gente vai ter que usar uma letra diferente, que é a letra eta. Eu vou ter que resolver essa questão nesse texto final, porque tem índice inteiro N e índice de refração N. Então isso vai causar confusão. Essas letras vão aparecer juntas em algumas expressões. Então a gente vai ter que diferenciar uma da outra. Então eu vou chamar por enquanto, eu vou ver se eu acho uma solução mais inteligente para isso, mas o índice de refração vai ser chamado de eta, para ser diferente do N, que a gente vai usar para o número inteiro. Que é a raiz, né, do xi sobre o xi0, né? Xi0 sendo a permissibilidade no vácuo, né? Mi0, epsilon0. Né? Ok? Então essa região é uniformemente preenchida com meio. Em geral, é claro que os guias de onda são vazios, né? É vácuo que tem aqui dentro. Mas vamos obter as fórmulas gerais com índice de refração eta. Então, para modos TE, a gente inicia a solução resolvendo para a componente HZ do campo, e de HZ a gente obtém todos os outros campos. Essa é a metodologia para modos TE. E HZ satisfaz uma equação diferencial do tipo de Helmholtz, né? Nabla T ao quadrado de HZ mais número de onda do corte ao quadrado de HZ igual a 0, em que o KC ao quadrado é o K2 menos beta 2, só lembrando aqui, né, K é o que, né? Ômega raiz de xi, certo? Ou, se você quiser, o K é o número de onda no meio. O xi é quem, né? Raiz de xi é igual a N, né? Raiz de xi0, certo? Porque N é raiz de xi sobre xi0, eu escrevi direito aqui, né? É o nome disso, né? Então, N raiz de xi0. Então, o K, só para a gente saber direitinho, é ômega raiz de xi0, N, né? Ou seja, ômega sobre raiz de mi0 epsilon 0, índice de refração na frente. Isso aqui é 1 sobre a velocidade da luz no vácuo, né? Então, o número de onda, né, é eta, né? Desculpe. Eta, certo? Ômega sobre C. E isso aqui é o número de onda no vácuo, né? Quando eta é igual a 1. Então, isso aqui é N, eta, K0. Então, só lembrando as relações. K0 é ômega sobre C, né? É aquilo que é no vácuo, definido no vácuo pela fonte, certo? Que é igual a 2π sobre lambda 0, que é o número de onda, comendo de onda no vácuo, né? Dado K, dado por isso, o comendo de onda definido por essa relação, inverso do número de onda, vezes 2π.
E também eu posso escrever também 2π, a frequência, né, da fonte, né, se eu quiser usar essa, 2πf sobre C, ou aqui eu tiro F igual a C sobre lambda, só para a gente ver as relações que aparecem, né? C sobre lambda zero. Ou seja, número de onda, em resumo, né, é ômega sobre C índice de refração, né? Então, só para mostrar, né, a equação diferencial que a gente tem que resolver é essa. Quem aparece é o número de onda de corte, que a gente definiu anteriormente, que está conectado com o número de onda no meio, que é o número de onda de uma onda plana, se propagando no meio de permissibilidade Xi. E beta é um parâmetro que você não conhece, mas é a constante de propagação dos campos. Os campos se propagam no guia com esse fator de propagação aqui, menos J, beta, Z. Só que eu não sei quem é beta nesse problema, certo? Eu sei quem é isso aqui e também não sei quem é esse KC, a gente vai determinar agora. Tá? Então, nosso objetivo é resolver essa equação diferencial. Então, vamos colocar aqui, só lembrando, né, que a dependência de Hz, né, é uma função de duas variáveis, certo? Vou chamar de f de xy, vou chamar assim, Hz de xy, e o nabla-t ao quadrado é operador laplaciano no transversal, que seria d2 dx2 mais d2 dy2. Então, nossa equação diferencial é resolver essa equação d2 Hz de xy dx2 mais derivada segunda em relação a y mais kc ao quadrado Hz de xy igual a zero, certo? Bom, como fizemos isso, no caso da eletromagnetismo 1, vamos admitir que a solução seja separável como produto de duas funções, né? Hz de xy seja o produto de uma função só de x com uma função só de y, né? A gente já viu que anteriormente isso era possível na equação de Laplace, né? Para geometrias em que o contorno da região é retangular, no sistema de coordenadas cartesianas, a função pode ser sintetizada como produto de uma função de x e uma de y. Tá? Então, se eu jogar essa representação aqui, né, e percebendo que a derivada em relação a x só sobre f e a derivada em relação a y só sobre g, a gente fica com uma equação do tipo g d2f dx2 mais f, agora a derivada total, porque f só depende de x, né? d2g dy2 mais número de onda de corte ao quadrado fg igual a zero. A gente faz a mesma artifício sempre, né? Dividir tudo por fg. Então você vai ficar com 1 sobre f d2f dx2 mais 1 sobre g d2g dy2 mais kc ao quadrado igual a zero. A gente chega naquela questão que a gente chegou lá no curso do Mag 1. Você tem uma função só de x e olhamos isso aqui como uma função só de y, né? E essas funções se combinam para sempre dar zero, qualquer que seja x, y, né? Então, como sempre, ou ambos são nulos, certo? Mas isso não pode, né? Se forem ambos nulos, kc dá zero, certo? Né? E kc dá zero quer dizer k igual a beta, né? Ou seja, você está numa situação que você estaria, no caso, num limite que a gente vai existir esse caso, mas esse é um caso particular, né? Em geral, para kc não nulo, então, a única possibilidade que eu tenho, e para isso aqui é um número real, né, é o que? Isso aqui, uma constante, isso aqui outra constante. Né? Vamos utilizar, né, essas constantes podem ter sinais diferentes, certo?
Aí você vai ter várias soluções. Se você usar sinais diferentes, você vai ver que essa solução não se propaga no guia, então a gente pode adiantar. A gente pode analisar depois se eu escolher um sinal diferente. Então vamos escolher o sinal adequado aqui, que seria sinal negativo para as constantes. Vamos admitir essas constantes reais, certo? Então você vai ter, né, um número negativo aqui é garantido se eu escolher isso aqui igual a menos um número real ao quadrado. Né? Vou garantir que isso é negativo. Esse número real associado à variável x é uma constante kx. E aqui eu escolheria uma constante ky. Eu obtenho uma primeira relação importante. Eu ainda não sei que são caixas de KY, mas a relação que eu obtenho é o quê, né? Que a soma dessas constantes dá zero, né? Kc ao quadrado, com isso, dá zero. Ou seja, Kc ao quadrado é igual a Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado. Ou seja, se você pensar nisso em termos de comprimento, isso aqui é um triângulo, né? Hipotenusa é Kc, certo? Aqui você tem o Kx, aqui você tem o Ky. Né? Então a função de y não envolve o Kc, não. Lá em cima a função g de y envolve o Kc ao quadrado? Não, envolve para o argumento, certo? Porque isso aqui está... Eu envolvi só para dizer que a função aqui é de y, mas estou dizendo que nessa separação, aqui está dando a entender realmente que é todo mundo, né? Mas eu estou dizendo que isso aqui é só isso, certo? Para não confundir. Eu fiz isso só para argumentar que as funções têm que ser constantes, mas agora estou chamando só isso aqui de menos Ky ao quadrado. Daí dá essa relação aí, certo? Okay. Ou seja, nós temos duas equações separadas agora, individuais, né? Uma é d2f dx2 mais kx ao quadrado f igual a zero, e a outra é semelhante, d2g dy2 mais ky ao quadrado g igual a zero. As equações são conhecidas, são as famosas funções que dão soluções trigonométricas ou exponenciais complexas. Poderíamos usar qualquer uma das duas formas, certo? É mais conveniente usar a forma trigonométrica. Né? A gente não vai falar aqui no curso, mas na nota de aula vai ter como é que como é que a gente interpreta a solução como decomposição de uma das planas. E daí eu utilizaria essas soluções complexas. Certo? A gente vai pegar a solução, o modo canônico da solução. Então, a gente vai usar funções trigonométricas. E a solução geral disso aqui é a combinação de seno e cosseno, né? Com fator de escala kx, certo? E aqui também, né? Seno e cosseno. Com fator de escala ky. A gente vai colocar essas soluções de uma forma simples, né? F de x, colocar assim, uma constante A, certo? Eu posso botar essa combinação dessa forma, né? A cosseno de kx, x menos uma fase, que é a segunda constante né? Aqui tem duas constantes, A e φx, certo? Isso aqui quer dizer combinação cosseno de um, seno do outro, seno de um, cosseno do outro. Ou seja, a combinação de seno e cosseno dessa função aqui. Parece cosseno de φ com A dá uma constante. Seno de φ com A dá outra constante. Você tem as duas constantes. Então, essa é a forma mais interessante de representar a solução. Vai ser mais fácil para a gente usar essa forma. Vamos usar cosseno também para G. Certo? KY, né? E aí você tem agora a solução para H. É o produto dessas funções. Esse produto AB vamos chamar de um H, né? Uma amplitude de campo. Daí você fica aí cosseno de Então você percebe, né? Aquela técnica de separação de variáveis que a gente usou lá em problemas de valor de fronteira eletrostática é utilizado em outras equações diferenciais. Né?
Toda vez que a geometria se enquadra no sistema de coordenadas, você usa aquela separação naquelas funções. É claro que, em um caso geral, a solução não é dessa forma, mas é uma combinação dessas soluções. Essas vão ser as autofunções do sistema. Então, você sempre procura essas autofunções para depois achar uma solução mais geral. Ok? E agora tem que aplicar a condição de contorno, né? Então, lembrando o guia retangular aqui, certo? Isso aqui é uma parede condutora, deixa eu fazer assim para vocês perceberem, né, que isso aqui tem um condutor. Né? Essa forma externa nem tem importância, porque se isso aqui tiver um tamanho grande em relação ao comprimento de onda, certo? Essa forma externa nem é percebida pelo campo interno. Né? Ele penetra um pouquinho, certo? Mas não tem nenhuma importância essa forma. Mas o importante é o seguinte, a condição de contorno, basta aplicar uma condição de contorno, que é a componente normal de H no condutor. O condutor é admitido perfeito para essa análise. Né? Olha, a componente que ele está falando aqui é a componente Z. Z que é a componente que está saindo do quadro, certo? Ela é tangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a condição de contorno para o H normal. Por quê? Porque o H normal ele é obtido diretamente do HZ por uma operação simples de diferenciação, de acordo com a nossa formulação, certo? Então, eu preciso da componente normal, né? E a condição de contorno é que, como dentro do condutor perfeito, o campo magnético B e H são nulos, né? A condição de contorno é que, e como B normal é contínuo, né? Então B normal é zero, certo? Essa é a condição de contorno. B normal em um condutor igual a zero. Como B é igual a μ, né? No meio de preenchimento H, então a conclusão é que H normal é zero. Certo? Eu não tenho H normal, eu tenho H tangencial. Vamos achar o H normal daquela equaçãozinha, tá certo? Que é parte da formulação, que é essa equação aqui, né? H transversal é menos J beta sobre KC ao quadrado, gradiente de HZ. E daí eu vou ter a componente transversal de H, e da componente transversal tem a componente normal em cada condutor. Tá? Ora, como a condição é H normal igual a zero, basta olhar o gradiente de HZ. Basta o gradiente de HZ, certo? Só isso. Essa constante não tem importância para calcular, para aplicar a condição de contorno. Então, o gradiente de HZ seria que é o que a gente precisa, que é paralelo, né? A HT, certo? Tem um fator de escala, né? É totalmente paralelo. O gradiente de HZ é quem, né? Bom, o gradiente de HZ vale AX de HZX, de HZ dx, mais a Y, né? Derivado em relação a x da função menos seno, né? O fator de escala k. Derivado em relação a y, a função menos seno, o fator de escala. É, o transversal. Eu esqueci de botar aqui, na verdade. É bom você lembrar. É o nabla T, né? Se bem que se eu botasse o nabla total, também não tem derivado em relação a z. Mas é o nabla T, na formulação original. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu esqueci de botar. É isso aqui, né? Certo? Então, derivado em relação a x. Bom, isso aqui vai dar um vetor, né? Nabla T de HZ. Vai dar menos, né? Porque é derivado do cosseno, menos para todo mundo. Vai aparecer um kx seno de kxx menos φx na direção x. E aqui vai aparecer o quê? KY, faltou uma função. Daí vezes o cosseno, né? KY, Y menos φy, AX. Mais, daí aparece o fator de escala KY, cosseno
menos φx e o seno. Ok? E aí você tem aí o vetor, que é o vetor H transversal em a menos fator de escala, né? Então, onde é que nós temos aí as condições de contorno? Bom, temos a superfície. Vou fazer de novo aqui um retângulozinho, tá? Tá aqui. Um pouco melhor. Você tem aqui superfície, né? Y igual a zero, superfície Y igual a B. Superfície x igual a zero, aqui é a superfície x igual a, né? Então, em x igual a zero, né? O hx, né? Vale zero. E a mesma coisa em x igual a, né? Tá? Hx vale zero, tanto em x igual a zero quanto em x igual a. Qualquer que seja y de 0 e b. E a mesma coisa aqui, hy em y igual a zero e em y igual a b vale zero. Certo? Então, olhando para cá, vamos olhar a condição de contorno para hx, né? Em x igual a zero, né? A função fica uma função de y. Chama a função g de y, para não botar cosseno, né? G de y, certo? Seno de menos φx, kx, certo? Você teria a condição kx, uma constante, seno de... Tem o menos lá fora, seno de menos φx é seno de φx, né? Seno φx, daí tem o g de y, certo? Igual a zero para zero, menor ou igual a y, menor ou igual a b, né? Eu quero kx diferente de zero, certo? A gente quer o kx diferente de zero e ky também. A gente quer valores não nulos para essas constantes. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter isso aqui, seno de φx igual a zero, certo? Ou seja, φx igual a um múltiplo de π inteiro. Tá? Vamos excluir, em princípio, né? Pode até deixar depois, m igual a zero, a gente vai ver, tá? Vamos deixar... Não, isso aqui tanto faz. Isso aqui não tem importância, né? MP, 0, mais ou menos 1, etc. Né? Certo? Ora, o que acontece com a função de x? Acontece o seguinte, a função original hz é cosseno de kx, né? Vai ficar aqui menos mπ, certo? Essa é a função que a gente obtém, certo? Mas essa função aqui, menos 1 elevado a m, né? Cosseno mais π, né? Mais π ou menos π, você dá menos 1 elevado a m, cosseno de kx, x, né? Certo? A menos de sinal é a mesma função, certo? Então isso não tem nenhuma importância, esse sinal aqui. Esse sinal é algo que vai ser obtido depois. Depende de como o gerador gera esses campos. É ele que vai dizer a constante que aparece na frente desse campo, certo? Então esse sinal não tem a mínima importância agora. A gente só quer saber a forma funcional da solução. Ou seja, a fase eu posso escolher φx igual a zero sem nenhuma perda de generalidade, certo? Então vamos fazer φx igual a zero, que não vai fazer nenhuma diferença, né? Ela mesma. Certo? Ok? Então, dessa condição de contorno, a gente obtém um comportamento de φx que é irrelevante, ou seja, ele não causa nenhum problema, nenhuma modificação. Bom, aplicamos essa condição de contorno e em x igual a a, né? Então, se você for agora para x igual a a, já considerando agora, né, φx igual a zero, então você tem seno de kxa vezes kx, né, g de y, então a segunda condição do contorno daria, deixa eu mais fácil aqui, kx seno de kxa
G de Y igual a zero, qualquer que seja Y entre 0 e B. E aí, para não zerar tudo, né? Caixinha diferente de zero. Porque se caixinha for zero, já dá zero essa solução, né? Para caixinha diferente de zero, eu tenho que ter o quê? KXA vale um múltiplo de π, certo? Inclusive para m igual a zero também. Para m igual a zero quer dizer que eu vou zerar todo mundo, certo? Então isso mata essa questão, né? Se kx for zero, já satisfiz. Está aqui a solução, né? Então kx tem esse comportamento aqui, mπ sobre a, m igual a zero. Eu poderia botar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mas não precisa, porque isso só vai mudar o sinal, certo? Isso não tem importância. Essa questão de sinal é determinada a posteriori, né? Então, bota só valores positivos. 1, 2. A questão de sinal é que você gera a mesma função. Então, não é uma solução nova, né? Então, aqui estão as possibilidades, né? Se eu fizer a mesma coisa para contínuo contorno, para as paredes y igual a 0, y igual a b, eu vou obter o mesmo comportamento. Φy igual a nπ, um n agora, né? nπ, chamar de n', tá certo? Para não confundir com o n do k, tá certo? Né? E o ky igual a nπ sobre b. Certo? Mesma coisa, só porque o fator de escala lá é y igual a b. Então, você tem essa solução. Ou seja, a solução que a gente obtém, né, é algo do tipo dessa forma aqui. Para tudo. Ok. Então a solução, qual é a solução? Duas funções cosseno. HZ, né? É um H que depende de dois índices, MN. Você tem aí cosseno de MπX sobre A. Cosseno nπy sobre B. Tá? E esses m's 0, 1, 2, etc. Eu tenho que mudar na nota de aula que está só botando números. Eu vou deixar o zero, inclusive, a gente vai ver as consequências dos zeros depois, certo? Vamos admitir que é possível. A gente não pode ter ambos zeros, isso a gente já pode dizer, certo? Não posso ter ambas índices nulos. Vamos olhar por quê, certo? O que acontece se tiver ambos índices nulos? O campo HZ é constante, certo? A solução constante é a solução das equações de Maxwell, né? Campo constante, né? É algo que não existe, certo? Mas existe, como matematicamente existe, mas fisicamente não existe, né? O campo constante existe. Então, o campo constante aqui, ele vai dar o quê? Todos os outros campos iguais a zero, porque todos são derivados disso aí. Então, você anula todo mundo. É que nem você pegar um campo DC magnético e jogar dentro de um guia de onda, né? Você vai ter um campo constante que não tem nenhum... Não viola as condições do contorno, ele é tangencial ao condutor, né? Não tem corrente normal, está lá, certo? Mas não é um campo que tem uma frequência, né? Não é um campo oscilante, não se propaga, certo? Só uma solução. Né? Então, a gente vai ver que não pode ter os dois nulos, né? A gente pode ter um deles nulos, mas a gente tem que ver daqui a pouco. O número de onda de corte, é importante observar que, uma vez estabelecidos esses parâmetros, eu obtive um parâmetro importante, que é o KC, o número de onda de corte, ao quadrado, né? Que é a soma dos quadrados dessas constantes, que é MP sobre A. E agora eu tenho que botar aqui um índice MN. Existem várias possibilidades para cada combinação, né? MN aí. E com isso eu também determinei minha constante de propagação no guia para um dado M, certo? Beta MN, né?
Porque tem a relação, né? KC ao quadrado igual a K ao quadrado, que é conhecido, menos beta 2. Então tem o beta, certo? Vai ser K ao quadrado menos isso. Né? Vou botar assim desse jeito, certo? Vai ficar aqui determinada, K ao quadrado menos KCMN ao quadrado. Então está determinado os parâmetros que ele não sabia ganhar no guia de onda. Outra coisa, o que a gente começa a perceber de interessante aqui? A constante de propagação no guia de onda depende da geometria do guia. Tá? É diferente de onda plana se propagar no espaço. Não existe geometria de confinamento, certo? Onda plana se propaga, não existem parâmetros geométricos que alterem, né, a constante de propagação. Aqui, a constante de propagação se ajusta e tem que se ajustar esses valores aqui. Certo? Isso tem implicações importantes. Uma delas é que você vai ter dispersão, coisa que você não tem num meio sem perdas, num meio perfeito, né? Que a velocidade de fase é constante para qualquer frequência, não há dispersão. Certo? Não há dispersão, ou seja, a velocidade de fase é constante para qualquer seja a frequência. Num guia de onda, você vê que isso não é verdade, essa função é quadrática na frequência. Certo? Então, a velocidade de fase, a gente vai ver que, por causa disso, a velocidade de fase depende da frequência. Para cada tipo de modo que você considera. Depende de uma forma não linear da frequência. Né? K igual a ômega sobre C é uma relação linear entre número de onda e frequência. Para a onda plana, é linear, não há dispersão. A relação entre beta, que é a constante de propagação da direção Z, certo? E a frequência que está aqui, é não linear, função linear. Sabe? Por causa disso, a velocidade de fase do guia de onda depende da frequência. Então, guia de onda causa dispersão, alargamento de pulso propagado no guia de onda. Mesmo que o meio que existe evidentemente seja o vácuo, que é o meio idealmente sem dispersão. Então, dispersão de guia de onda é uma coisa muito conhecida. Contra isso que os engenheiros de comunicações óticas lutam, né, para conseguir levar informação o mais longe possível. Tem a dispersão de guia de onda que atrapalha, sabe? Causa esse problema. Além da material, que também é um problema, que é fibra ótica é vidro, né, que tem dispersão material. Mas tem o de guia de onda pela geometria da estrutura, sabe? Que causa, mas também, por outro lado, causa alguns benefícios. Você combina as dispersões para anular a dispersão global, sabe? Isso é uma coisa interessante. Você consegue manter um pulso praticamente sem distorção, combinando direitinho as coisas e botando a frequência adequada, com o medidor adequado. Então, essas coisas existem, sabe? Mas é importante observar, né? Apesar de serem complexos os campos, etc., mas os parâmetros são simples de interpretar. Tá? Então, são os parâmetros que surgem aqui. Né? Eu tenho aqui o número de onda, a constante de propagação e o comprimento de onda do guia, né? Que também depende. Né? O comprimento de onda interno, periodicidade na direção de propagação, lambda do guia, é 2π sobre beta do guia, que depende da geometria, sabe? Também. Muito bem. E a partir daí, a gente agora parte a função potencial para os campos transversais é o HZ. Se você lembra o que a gente falou no curso do magnetismo 1, né? Função potencial é aquela função intermediária que ajuda a gente a determinar o resto. Então, a função potencial para os campos no modo TM é a função HZ. Ela é a nossa potencial. Certo? Então, a partir dela que a gente vai determinar todos os campos, né, da nossa formação. Antes de prosseguirmos, certo? Seria interessante a gente utilizar uma notação compacta para essas funções trigonométricas, porque a gente vai ter coisas que ficam cada vez maiores, certo? Então, a gente precisa dar utilizar uma notação mais compacta para não ficar com essas funções seno e cosseno o tempo todo, e também porque essas funções têm propriedade de diferenciação muito interessantes, né? Derivada de 1 vira o seno, né? Se derivada de 1 volta a ser cosseno, derivada de cosseno igual a seno, derivada de seno igual a cosseno, o mesmo sinal. Essas funções têm propriedade de ortogonalidade importante, que a gente já viu anteriormente. Então, é inconveniente a gente introduzir agora essa função, né? Que a gente vai definir nesse texto aqui especificamente. A gente vai definir essas funções. A função U, vou fazer assim, o U de xy, o U que tem dois índices associados, mn de xy, certo?
vai usar uma letra, duas letras juntas, tá certo? Essas duas letras é a função. E tem a ordem dos índices, né? X, Y. Isso aqui, por definição, vai ser a função seno de mπx sobre A, seno de nπy sobre B. Observe, né? Em x a variação é sobre A, mπ sobre A. Tá? Em y é sobre B. Sempre. Né? Então, essa ordem é importante aqui, tá certo? MN. Se eu botar NM, se eu quiser botar, eu boto um N aqui e M aqui, certo? Na função de x. Primeiro índice é a função de x, segundo é a função de y, certo? E assim por diante. O V de MN, índice sobre MN de XY, por definição, vai ser ou é associado à função seno e o V é a função cosseno. Isso aqui vai ser seno cosseno, certo? Daí você tem a função VU, que é muito parecida, só troca seno e cosseno. A função de x, né? Cosseno em x agora. E a função VV, né? Cosseno, certo? Quais são as propriedades dessas funções quanto à diferenciação? Derivadas parciais. Eu vou ter derivadas porque tem um gradiente que vai ser aplicado na função VV, por exemplo. Né? A gente vai atuar sobre VV, certo? Então eu posso tirar as propriedades. Por exemplo, vamos olhar para essas funções. Lembrando, derivada em relação a x é mπ sobre A na frente. Se for a função seno, dá cosseno, certo? Derivado de U dá V, certo? Se for derivado de V, dá menos U. Então, a gente faz isso mais ou menos rápido. Se eu olhar para as funções agora, vamos ver se a gente consegue, memorizando aqui, né, d de x de UU de MN, agora eu não vou botar mais do argumento. Vai ser quem? Bom, vai ser a derivada do seno, né? Vai dar quem? mπ sobre A VU de MN. Certo? Cosseno seno. Né? E assim por diante. D de y, né? E o U vai dar quem? Tem uma relação entre nπ sobre B por V. Né? E vamos adiante, certo? O que mais? Daí você tem as cruzadas, né? O U, vamos ver a derivada de UV. D de x de UV vai ser VV, né? mπ sobre A, VV. Né? D de y de UV vai ser quem? Menos nπ sobre B U. Certo? Então fica mais ou menos automático, né? E tem outras derivadas aí. Eu só estou falando de U e V, né? Falta o VU, tá certo? D de x de VU. Só para a gente fazer exercitar aqui, para ficar mais prático, né? Vai dar quem, né? Menos mπ sobre A U. D de y. Agora vai dar nπ sobre B VV. Aí falta só agora VV, né? Que é a que a gente vai usar agora, certo? D de x, a gente vai usar na realidade essa aqui. VV MN vai dar menos mπ sobre A UV. E D de y, né? De VV vai dar menos nπ sobre B. Sempre dá menos, né? VU. Certo? E depois a gente vai explorar as propriedades de ortogonalidade, mas pelo momento basta a gente saber essa notação e saber como é que essas funções são definidas, certo? Então o nosso campo HZ é como? HZ é igual a HMN Oxe, bicho, tá ligado? Não liguei ainda.
comportamento. Esqueci de ligar. Faltou um passo aqui no negócio. Ele está vermelho, né? Bom, eu acho que ele está indo direto. Né? Não está nem carregando, talvez. Bom, deixa lá. Para que ele esteja realmente... Eu não posso ver aqui. Rapidamente aqui um pequeno parênteses só para eu ver se eu consigo ver aqui qual é a situação. Para ter certeza que está ligado, mas dessa vez está carregando. Bom, ele não vai apagar, né? Bom, então a solução para HZ vai ser quem, né? De forma bem compacta, né? VV MN. Eu posso até tirar o XY aqui se eu quiser, né? Eu sei que é seno de M πx sobre A, desculpa, cosseno de M πx sobre A, cosseno de N πy sobre B, certo? Ok? Bom, e aí a gente vai determinar os campos. Vamos fazer isso aí. Só para fazer os campos, depois eu volto para alguns parâmetros novamente, certo? Bom, o campo HT é menos J beta essa receita de bolo aqui. Cadê? É J beta, eu acho. É menos J beta sobre o número de ondas de corte ao quadrado, né? Gradiente de HZ. Vamos calcular o gradiente disso aqui. Vai ser HMN. Né? Então a derivada em relação a x da função VV, né? Vai dar o quê? Menos mπ sobre a UV a x. Né? Posso botar esse menos em evidência, né? Melhor apagar aqui, eu acho. Bota esse menos em evidência aqui. Menos, né? O V, né? Mais Nπ sobre B, que é derivada em relação a Y. Se faltou um HMN. HMN menos. VU, né? VU de MN a Y. Certo? Então esse é o campo magnético. Vou ver aqui só. Isso está faltando aqui. Estou esquecendo aqui desse fator aqui. Peraí, não é tão simples assim. Tem um menos J beta aqui sobre KC ao quadrado. Com menos fica mais, né? Vai ficar J beta. Eu só fiz outra coisa, né? Devia ter feito direto. Vamos botar HT direto que é melhor, né? Para não perder muito. Eu só estava falando gradiente, de fato era isso mesmo. Vamos botar HT direto, né? Então daria HT igual a J beta sobre KC MN, né? Ao quadrado, esse aqui é J beta MN, né? HMN. Você tem um campo completo aí, certo? Temos as funções do V. E o campo elétrico pode ser obtido dessa relação mais simples. ET igual a menos impedância do modo TE, né? Que tem uma relação também, a gente vai colocar já o ZT quem é,
depende também da geometria, né? Que depende do beta, que depende da geometria. Então, você tem AZ vetorial HT. Né? Daí você tem, né? AZ vetorial HT, você vai ter AZ com AX da AY, né? Menos, certo? AZ com AY dá menos AX com menos mais. Então, isso aqui vai dar, é ter um ZTE na frente, tá certo? Tem um J que continua, né? Não tem nenhuma derivada, vai ser J, beta, M, N, ZTE sobre KC, MN ao quadrado, HMN, certo? Você vai ter AZ com AY dá menos AX com menos a mais. Vai ficar NP sobre B, VOMN, AX, tá? Menos MP sobre A por VMN AY, certo? Ok? Bom, essa expressão por campo, eu posso simplificar isso, eu posso chamar isso aqui de uma constante, expressar, ao invés de botar isso tudo na frente do E, eu chamar isso tudinho de E de MN, certo? Porque a gente está sempre mais acostumado com campo elétrico, né? Então, usa a amplitude de campo elétrico. Chamar isso aqui de EMN. Então, eu fico com essa expressão, né? EMN vezes isso, para o campo elétrico, ou seja, vou botar aqui E transversal, fica final EMN, fica NP sobre B, VU, X, oi? Sobre B. Sobre B, né? Menos MP sobre A, V, MN, AY. Certo? E daí, com essa redefinição, eu defino de volta, né, o campo transversal usando agora a amplitude de E. Né? Basta fazer uma mudançazinha é ter dado por isso, né? E o HT e o HZ também, mas só o HT por enquanto, certo? Então eu devo colocar a expressão final para H. Deixa eu botar aqui. Está aqui, ó. A expressão final ficaria isso aqui, exponencial de menos J, beta. Isso aqui já economizando um pouquinho o quadro, certo? O campo, né? O campo total é o chamar de E de MN, tá certo? Então seria ET exponencial vai dar o campo do módulo. É isso aqui, certo? O campo do módulo TE. Posso botar aqui o TE, mas para não ficar muito sobrecarregado, botar só MN, tá certo? É dado por isso exponencial de menos J, beta, MNZ. Certo? E o campo total, HMN, que tem as três componentes, né, HX, HY, HZ, vai ser MN sobre ZTE, MN. É o módulo TE-MN, né? Eu acho que eu não coloquei isso antes, né? Botei só TE, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que isso aqui tem um índice MN aqui, tá? E você fica aí com três componentes, né? Você fica com MP sobre A, sobre KCMM, MP sobre A. Você tem as funções do V, AX, mais NP sobre B, também sobre KCMN. A gente vai ver na próxima aula essas configurações com mais detalhes, certo? Por enquanto vamos só passar um pouquinho pela álgebra, depois a gente vê a Y, né? E a componente Z seria menos J aqui fica beta, por isso que está diferente aqui, senão eu poderia botar em evidência, né? Beta MN
VV, né? Que é o que eu vou dizer, né? Cosseno, né? Que foi originalmente obtida. E a constante de propagação exponencial de menos J, beta, Mn, Z. Certo? Muito bem. Deixa eu só agora explorar um pouquinho mais aquelas propriedades que a gente começou a falar antes, né? Quais são os parâmetros importantes do modo, né? Do modo TE, dos modos TE, né? Modos TE, botar os parâmetros que a gente obteve nessa. Como os campos se distribuem, a gente vai ver com mais calma depois, certo? Deixa isso para depois. A gente vai analisar com mais calma isso aí. A gente tem alguns parâmetros importantes, né? A gente obteve o número de onda de corte, né? Botar assim, certo? Π sobre A ao quadrado. E lembre-se que tem a relação, né? Beta Mn quadrado, K ao quadrado menos KC Mn ao quadrado. A gente já interpretou antes o que é o significado desse número de onda de corte, né? Então veja bem, observe que K é ômega sobre C, índice de refração que a gente chama de eta, né? E ômega é 2πf, né? Isso aqui é 2π F sobre C eta. Ou seja, em resumo, né? Número de onda e frequência é praticamente a mesma coisa, né? Número de onda proporcional à frequência, certo? Então, dependendo da frequência, se a frequência for tal que isso aqui é positivo, tá? Eu tenho beta real, né? Ou seja, para K maior do que Kc de Mn, né? Quer dizer o quê, né? 2π F eta sobre C maior do que a raiz quadrada disso aqui, que é a raiz disso, né? Ou ainda, né? Isso aqui vai dar C sobre 2π eta, né? Vezes isso, certo? Passando para lá, né? Se F for maior que um parâmetro que eu vou chamar de FC, em que FC é dado por C sobre 2π eta, raiz desse fator geométrico aqui, MP sobre A ao quadrado, FC não, FC Mn, né? Que depende de dois parâmetros, dado uma geometria. Vou botar aqui Mn. Então o que acontece? Se F for maior que C, então beta é real, certo? Se beta é real, você tem propagação, porque o fator de propagação é exponencial de menos J beta Z, né? Certo? Então esse parâmetro é chamado frequência de corte, por razões óbvias, né? Essa palavra corte, né? Ou seja, se a frequência for maior que a frequência de corte, para aquele modo, então a onda se propaga naturalmente, né? Por outro lado, se a frequência for menor do que a frequência de corte, então o que acontece? Aquele número aqui, isso aqui torna-se negativo e beta torna-se imaginário puro, né? Então beta transforma-se em menos J, né? Para ter um significado correto, alfa Mn. Então, a onda, o fator de propagação é exponencial de menos J vezes isso, que dá menos alfa Mn Z. Então, os campos se propagam. Os campos agora dependem em Z dessa função, em que alfa é real,
E as funções do campo faz o quê? Né? Ele decresce, né? Dentro do guia de onda. Certo? Ele não se propaga, ele fica ocupando uma região de um certo comprimento, que depende desse parâmetro aqui, mas só isso, fica guardando energia naquela região, não se propaga, não há propagação. Se você injetar no guia de onda com uma dada condição, uma certa frequência que esteja abaixo da frequência de corte, essa onda fica na boca do guia de onda, mas não é em frente. Fica só a energia e reflete tudo. Reflexão é como se fosse um curto-circuito ou um circuito aberto, certo? Reflete tudo de volta. Fica uma parte de energia reativa perto da boca do guia de onda e o resto fica assim, você do outro lado, bem longe, não vai ter nada passando por lá. Tá? Então, por isso que chama de frequência de corte, exatamente isso. Tá? Essa condição aí. Então, a frequência de corte depende da geometria, né, do meio de preenchimento. Em geral, como eu falei, os guias de onda são usados sem preenchimento, com vácuo, né? Não tem dispersão. E depende. Então, você tem algumas frequências de corte. Então, vamos olhar para essa expressão aqui. Vou considerar, por exemplo, né, eta igual a 1. Isso é fração igual a 1, né? FCMN é igual a C sobre 2π, né? Raiz quadrada mπ sobre A ao quadrado mais nπ sobre B ao quadrado. Observem que nós não temos modo 00, né? Como eu falei, o modo 00 ele não é uma onda que se propaga, né? A solução DC da equação da onda. Né? Mas tem o modo 1001, é possível, né? Então, o modo TE10 tem uma frequência de corte dada por, isso aqui vale 1, isso aqui vale 0, né? Π sobre A ao quadrado da raiz da π sobre A vai dar C sobre 2A. Certo? O modo TE20 vai ter, aqui seria o TE20, você teria C sobre A no caso, né? Só para você ver, TE20, você vai ter 2 ao quadrado da raiz da 2, então será que vai dar C sobre A. Entre o modo TE10 e o TE20 existe uma faixa de frequência de 1/8, né? Frequência dólar aqui para cá, certo? Tem 1/8 de frequência, né? Essa frequência é 2 vezes maior que essa, certo? Então, 1/8 é exatamente isso, você dobra a frequência, né? Tem 1/8 de frequência que só o modo TE10 propaga, né? O TE01, certo? Por outro lado, teria a frequência de corte de quanto? C sobre 2B. Né? Por exemplo, né, os guias são, como eu falei, são fabricados geralmente com B igual a A sobre 2. Né? Nessa condição, o TE01 teria a frequência de corte que seria C sobre A, igual a do TE20, certo? Ou seja, os modos de mais baixa ordem são TE10, TE20, TE01, TE02, assim por diante. Mas olhando nessa condição aqui, certo? O TE10 é o de mais baixa frequência de corte, né? E a próxima frequência de corte ou é 2,0 ou é 0,1, certo? Nessa condição. Tá? Então, nessa oitava todinha, de C sobre 2A até C sobre A, você só tem um modo TE10 propagando. E os outros são frequências de corte acima, né? Nenhum deles propaga nessa faixa de frequência. Tá? Se você passar essa frequência de corte, então entra o modo 2,0, pode aparecer, e o modo 0,1. Tá? Se você aumentar ainda mais, os outros modos podem aparecer. A frequência de corte não... Ele tem que ordenar essas frequências de corte, isso depende da geometria, de A e B. Tá? Então, para B igual a sobre 2, dá para você ordenar, fazer a ordem dos modos. Né? Se você 2,1 pode ser diferente de 1,3, por exemplo. Tem que ver quem é que, na ordem quem é que dá mais. Né? Essa função aí, certo? Né? Isso é um parâmetro importante. Constante de propagação, a gente já falou, né? Você pode escrever ela de uma forma em termos de frequência, né? Vocês façam essa álgebrazinha lá, mas a gente pode colocar a constante de propagação nessa forma aqui. Ou seja, usando agora a frequência de corte, né? Deixa eu só deduzir aqui rápido. Veja, que foi, com essa definição de frequência de corte que está aqui, certo?
Da onde? Foi para onde? Frequência de corte, está aqui, né? Olhando para o número de onda, né? Número de onda, tem esse fator aqui. Isso aqui é o número de onda, né? Então tem uma conexão direta entre o número de onda e frequência de corte, né? O número de onda de corte é ômega de corte, que é I sobre 2π, e separação sobre C. Então deixa eu colocar aqui embaixo. Número de onda de corte, em termos desse parâmetro mais tangível, que é a frequência de corte, é 2π, frequência de corte, Nm, sobre C, índice de refração, certo? Desculpe, é MN, eu errei. MN, né? Se eu fizer NM em algum lugar, eu errei, certo? Sempre MN, na ordem original. Sobre C, eta, certo? Observe essas definições. Isso aqui é o quê? É o ômega de corte, a frequência angular de corte, ômega C, MN, é 2π, FC, você pode calcular. Isso é um parâmetro que é frequência, né? Então você tem a mesma relação, KC, MN, é ômega C, MN, sobre C, eta. O número de onda no meio é quem? K, é a frequência da radiação do campo eletromagnético sobre C, eta, né? Então você pode determinar facilmente, certo? O beta, né? A constante, que é beta MN ao quadrado. É K2 menos KC ao quadrado, né? Em termos de frequência, fica fácil calcular. Ou uso isso aqui, ou uso 2πf, tá certo? Posso escrever assim, né? Outra coisa, isso aqui na realidade é eta, número de onda no vácuo, certo? Certo? Isso aqui é 2πf sobre C. Ômega sobre C, né? Esse caselo aí, certo? Então eu posso usar, botar o K em evidência aqui e obter isso aqui, ó. Beta MN é igual a K raiz quadrada de 1 menos, isso aqui é MN. KC MN sobre K ao quadrado. Como esses parâmetros são proporcionais à frequência, com o mesmo fator de escala, isso aqui é a frequência de corte sobre frequência, né? Sobre a frequência F. Esse aqui vai dar eta K0, né? Se quiser, 1 menos FCMN sobre F ao quadrado. Daí dá para ver direito, né? Se a frequência é maior que a frequência de corte, isso aqui dá menor que 1. Se a frequência for menor, daí você dá um número imaginário que é uma onda que evanece, não propaga, é evanescente dentro do guia, certo? Como mediano do guia, é só inverter isso aí, tá certo? Lambda G, comprimento de onda no guia. Tá? Você tem o guia de onda, certo? Então, na direção Z, a onda varia com periodicidade, que é 2π sobre beta G. Né? Sobre beta MN. Isso é o nosso lambda G MN. Certo? Então, basta inverter essa relação, você obtém... Eu deixo para você fazer essas continhas para verificar que é isso aí, certo? Tem na nota de aula, né? Lambda G do guia, pode ser escrito assim, lambda 0. Lambda 0 quer dizer o quê, né? C sobre F. É o número, é o comprimento de onda do espaço livre, certo? Então dá lambda 0 sobre índice de refração, raiz quadrada de 1 menos aquele fatorzinho que aparece toda vez. Esse fatorzinho vai aparecer sempre. Se vocês perceberem como ele aparece nas várias expressões, vocês vão facilmente descobrir como as expressões são. Certo? Observe, se F tende a infinito, a frequência é muito alta, o que acontece? Isso aqui vai para 0. Comprimento de onda no meio, no guia vira comprimento de onda no meio, lambda 0 sobre eta. Tá? Se fosse meio de vácuo, seria igual a lambda 0. Ou seja, a frequência é tão alta que você tem praticamente as paredes não exercem nenhuma influência na onda que se propaga. Se isso é verdade, quer dizer que é uma onda plana. É o comportamento de uma onda plana livre, sem contornos
que mudem, né? Que imponham restrições à variação espacial lateral dos campos. Tá? Essa é a razão. Frequência muito... Uma frequência muito elevada vai ter vários modos, né? Vários modos. Mas, ou seja, todos eles tendem à mesma dispersão, certo? Isso aqui desaparece, né? E tende a ter a mesma dispersão, mesmo comportamento, né? Praticamente, né? Eles não têm diferença. Você observa que modos diferentes têm periodicidade diferente, né? É isso que está dizendo aqui, tá certo? Modos diferentes. Um modo tem isso aqui, certo? Numa frequência, outro na mesma frequência tem, talvez, isso aqui. Na mesma frequência. Isso é diferente de uma onda plana. Numa mesma frequência, a onda plana só tem a mesma periodicidade no espaço, certo? Um modo guiado, não. Ele pode ter, um modo tem um comprimento de onda maior e outro menor, na mesma frequência. Essa é uma diferença importante. Né? Mas quando a frequência ficar muito alta, todos eles vão ter o mesmo comprimento de onda. Digamos assim. Certo? Todos eles vão ter o mesmo comportamento. Não vai ter muita diferença entre os modos mais, né? Outro parâmetro importante é a impedância de onda do meio, né? ZTE-MN. Que tem uma relação que acho que é beta sobre K, ou K sobre beta, que eu não estou lembrado. Né? Impedância de onda, que a gente falou na aula anterior, que tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê ela? Está lá atrás, né? Tem uma que é menor, aqui, ZTM, é K sobre beta. Então, a ZTE é K sobre beta MN, impedância no meio, certo? Impedância no meio, quer dizer, raiz de mi sobre epsilon. Né? E a do TM seria beta sobre K, ao contrário. Né? Então, se a gente pegar essas expressões para beta, né? Que eu acabei de colocar aqui, certo? Essa expressão aqui que envolve esse fator, né? Eta K0. Cadê, rapaz? É beta sobre K, né? Aliás, K sobre beta. Então, se você botar essa expressão, né? K sobre beta, K é eta K0. Isso aqui cancela, né? Certo? Então, vai ficar simplesmente... Ficar simplesmente... eu quero ver se vai dar, se é isso mesmo. Vai ficar uma expressão bem simples, né? K sobre beta é K eta K0. Cancela com isso, fica só esse fator aqui. Então fica a impedância de onda do modo TE, ZTE. Tá aqui. K sobre beta, né? Então vai dar ZTE MN. O beta tem o fator K, é aquela raiz famosa, tá certo? Vai ficar a impedância de onda no meio, 1 menos FCMN sobre F ao quadrado. Então, se você olhar as expressões dessa forma sempre, começa a ficar fácil de perceber os comportamentos desses parâmetros importantes. Né? Também, a impedância de onda é de se esperar. Frequência muito grande, né? A impedância de onda se torna a impedância no meio. Posiciona no meio. Bom, prosseguindo aí, agora vamos explorar um pouquinho a questão desses modos. Esse modo tem propriedades de ortogonalidade importantes, né? E vamos olhar isso aí. Vou deixar uma coisa rápida aqui. 5,5, né? Então, esses modos, sempre que você tem essas soluções, né, que são soluções de equações de alto valor. Se vocês olharem para as soluções que ele obteve, todas essas equações diferenciais são equações autoadjuntas, teoria de equações diferenciais, né, que a operação diferencial sobre a função reproduz a função. Né? Então, aquele fator de escala é o alto valor da função. Todas essas funções têm propriedade de ortogonalidade. Sempre tem. Tá? Então, se vocês olharem, né, se eu definir aqui a ortogonalidade de modos, né, vamos falar sobre isso.
isso aqui. Desculpe como manter esse tamanho de ponta aqui, que eu não consigo. Acho que talvez agora funcione. Vamos falar sobre essa questão que é importante, que a gente vai ver como é que ela surge. Ortogonalidade naquele contexto do espaço de funções. Né? Se eu definir o produto escalar no espaço de funções, né? Nós temos agora funções de duas variáveis, certo? Esquecendo a parte de dependência C, mas as funções dependem das coordenadas transversais. Né? Digamos que você tem duas funções, f de xy e g de xy. Esqueça aquela função lá, fg, que a gente usou para separação de variáveis. São funções novas. Nosso domínio é a região retangular do gain de onda. X varia entre 0 e A e y varia entre 0 e B. Né? Então, vou definir o produto escalar nesse domínio para funções de duas variáveis. Vou utilizar essa anotação. Eu vou chamar ele de produto... não sei se deve usar muito essa terminologia, não, certo? Porque eu posso querer colocar vetores e fazer produto vetorial com essa mesma definição. Daí, se chamar escalar, fica complicado. Mas vamos... usar essa definição para funções escalares, pode ser, tá certo? Só para a gente ilustrar o que vai acontecer. Como sendo, por definição, integral dupla no domínio, né? De f e g conjugado, certo? Agora a gente vai ter um pouco de mais vamos generalizar um pouco mais. O g conjugado aparece porque, lembre-se, quando você tem vetores, valores médios têm um vetor e o conjugado do outro. Então vamos usar a definição mais geral do produto escalar, que na realidade é essa aqui. É o conjugado, né, da outra função. Certo? Se a gente usa essa definição, se a gente olhar as nossas funções u e v, elas têm a seguinte propriedade. Se você lembre-se, né, a função integral de 0 a a de seno de m πx sobre a seno de n, vamos chamar de m' para não confundir com n lá da variável y, né? M πx sobre a dx. Vou fazer soma das integrais, né? Certo? Isso aqui dá o quê? Se m igual a m', dá um valor, né? Seno quadrado. Se m for diferente de m', dá zero. Isso aqui vai dar, para m igual a m', vai dar a sobre 2. E aí você tem a função delta de Kronecker, né? Delta de m', que vale o quê? Vale 1 se m igual a m', né? É a versão discreta da delta de Dirac, né? É a delta de Kronecker, sabe? Vale 0 se m é diferente de m', né? Certo? E da mesma forma para a função cosseno. Se eu cruzar seno e cosseno, dá zero. Tá? E cosseno tem uma particularidade, né? Então, se eu usar cosseno, por exemplo, vou botar botar isso na dependência em x. Poderia fazer y também aqui, né? Não vai ter diferença, só mudou a letra, né? M' πy sobre A, dy, né? Bom, vai dar o mesmo resultado, certo? Mas tem um caso específico que é que se m for zero. Mesmo se... Oi? Verdade. Estudei aqui, né? É engraçado que quando eu olho essas aulas depois que eu faço, eu vejo os erros, né? É bem fácil de ver como você está olhando, né? Quando você está escrevendo aqui, você passa e esquece, de repente você percebe. Quando você está vendo a tela, você rapidamente percebe o erro, né? Bom, então se eu colocar aqui isso aqui, né? O cosseno é muito parecido com o seno, certo? Vai dar isso aqui mais para m diferente de zero. Se m for igual a zero, isso aqui vai dar... se m for zero, vai ter o dy, né? Da A, certo? M igual a m' igual a zero, né? E vai dar, em qualquer outro caso, vai dar A sobre 2 delta de m
M' para um deles, né? Basta que um deles seja diferente de zero, sabe? O outro tem que ser igual a ele, né? Cm diferente de zero. Né? Cm igual a zero, dá A, Cm diferente de zero, dá A sobre 2. Essa é a única diferença que tem. Então, é com base nisso que a gente pode extrair as funções. Então, se você olhar para as funções UV e VU, certo? Que a gente definiu anteriormente, né? O que nós temos? Se eu fizer o produto escalar de duas funções, né? Eu posso escrever assim, seja psi de mn as funções, uma dessas, né? O U de mn, o V de mn, VU de mn ou VV de mn, que são as funções que aparecem nos campos, né? Se eu chamar de psi mn essas funções, então eu sei que o produto escalar de psi de mn com psi de m' n', né? Só vai existir quando os coeficientes forem iguais, né? Mas eu tenho que me lembrar dos casos particulares em que um deles é zero, certo? Mas isso aqui vai dar, excluindo o caso zero, de ter alguma coisa zero, isso aqui vai dar, né? AB sobre 4, né? A sobre 2 vezes B sobre 2, dá AB sobre 4. A área do seção do guia de onda, né? Seção de conversão sobre 4. Delta de M, M', delta de N, N'. Contando que todos os índices sejam não nulos, né? Ou seja, M, M', N e N'. Basta que eu escolha um deles, né? Porque eu tenho que ter isso aqui, tá certo? M e N diferente de zero, né? Todos diferentes de zero, certo? Né? Agora, se tiver alguma coisa zero, então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, né? O V de M0 com o V, né? Observe que se eu cruzar as funções, é claro, tá certo? Que vai dar zero. Se eu cruzar a função, o V com qualquer coisa que não seja o V dá zero, certo? O V com o U dá zero, o V com o VU dá zero, o V com o VV dá zero. Por escalar sempre zero, porque essas funções são ortogonais naturalmente. Se eu pegar funções semelhantes, isso aqui vai dar M'0, vai dar o quê? Bom, vai dar, o M aqui é diferente de zero, certo? Só o M, o outro índice que é zero. Desculpa, isso aqui seria... É para ficar geral, né? Bota N' aqui, sabe? Mas sabe que esse N vai ser zero. Então, mas, só para dizer. Se você tiver um índice zero, numa das... Aqui a variação com Y não tem, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar AB. Por causa desse zero aqui, um é sobre 2, o outro não é. Certo? Então, vai dar AB sobre 2, delta de M, M', e esse N' tem que ser zero. Delta de N' é zero. Certo? Então, quando eu tiver um índice, esse fator não tem 4 embaixo, tem 2. É isso que tem que tomar cuidado, certo? Então, é fácil ver as propriedades de ortogonalidade, né? E assim por diante, né? VU, certo? De M0. De MN, aliás. Acho que eu fiz ao contrário aqui, viu? Tudo faz, não tem importância. Vamos botar como está aqui. Ah, não. MN, né? Engraçado, né? Deixa eu fazer assim. De M de 0N, né? VU de M', N', mesma coisa. Né? Não tem um zero aqui, né? Então vai dar a metade. AB sobre 2. Delta de M' é zero, né? Delta de N'. Né? Então é só lembrar, toda vez que tiver um zero, tem que tomar cuidado. Toda vez tem que separar um caso particular do zero, porque o zero é diferente, tem um fator 2 na frente. Né? Por exemplo, vamos calcular o campo elétrico. Né? No termo do campo elétrico, modo TE, nós chamamos de E de MN. Né? Vamos calcular esse produto escalar aqui. Ó. EMN. Esse é a escalar de verdade, viu? M',
N', vou botar aqui subscrito dot, certo? Por definição, isso aqui é o produto escalar mesmo, o produto escalar dos campos. É integral na seção transversal do produto escalar dos campos. É isso aqui, ó. Dx dy, né? Na área transversal, certo? Botar de 0 a 0 a B. Aí você tem E de mn escalar, E de m', n' conjugado. Então precisa pegar a expressão para E de mn, só lembrando, E de mn é amplitude, né? Daí que aparece. Quem é? Aparece aqui, deixa eu ver. NP sobre B sobre KC. Vou fazer isso aqui porque para vocês verem que tem algumas coisas importantes que a gente considera aqui, tá? VU de MN, AX. Tá? Então isso aqui quer dizer produto escalar. Se eu botasse isso aqui, eu vou fazer um produto vetorial aqui. Daí começa a ficar confuso, né? Produto escalar no espaço de funções de um produto vetorial de vetores, né? Por isso que eu estou falando, essa notação é uma operação de integração, né? Não vou ficar chamando de produto escalar para não causar conflito de nomes, né? E aqui você tem menos, né? MP sobre A sobre a mesma coisa, né? Esse KC de MN pode ficar aqui fora, né? Não podia ter feito isso. Deixa eu fazer assim. Eu ainda não editei essas equações para ficar na versão mais simplificada, né? Então isso aqui é mais fácil, certo? Assim é bom porque você vê a amplitude na frente, mas é bom você tirar esse fator lá, KC de MN, para não repetir duas vezes, certo? Então observe que ele está normal. Aqui você vai ter NP sobre B agora, VU MNAX menos MP sobre A agora, né? Quando eu coloco esse fator aqui dentro, é o V, né? Certo? Quando eu coloco esse fator aqui dentro, eu sei que isso é adimensional, porque isso é número de ondas, isso é número de ondas, né? Fica fácil perceber, né? Aqui dá a ilusão que você tem campo sobre o número de onda, né? Mas no fundo é campo, né? E o resto é dimensional. Tá? Bom, então observe, esse é o E, né? O E conjugado é ele mesmo, certo? Aqui tem, aqui tem exponencial de menos J beta mn z, certo? O E conjugado vai ser muito parecido com isso. Se eu fizer o conjugado, vou botar aqui mesmo, vai dar isso aqui, certo? E aqui aparece mais, né? No caso. Aliás, mais beta conjugado, né? Então, quando eu fizer a produto escalar dessas duas coisas, vai aparecer o quê? Só esse com ele na direção x, mais esse com esse na direção, quer dizer, cancela a x da escala x dá 1, né? Certo? Essas funções são reais, vai ficar nπ sobre b ao quadrado. Daí você vai ter um produto escalar, um produto interno, digamos assim, de VU com ele, e um produto interno de UV com ele, certo? E aparece a função exponencial de menos J beta mn menos beta mn conjugado Z. Então aparece esse fator aí, né? Isso se beta for real, ou seja, se você tem um módulo propagante, isso aqui desaparece. Tá? Então o que acontece? Quando eu for calcular esse produto interno, mn com EMN conjugado, vai dar módulo ao quadrado, isso aqui, né? KCMN ao quadrado. E aí você vai ter NP sobre B ao quadrado, né? A x escalar x dá 1, você vai ter um produto interno, VU com VU, que nós temos a regra, né? Mais MP sobre B ao quadrado, o V com o V.
E nós temos a regra para isso. Tirando o zero, né? O que dá? A gente sabe, se não for zero, isso aqui vai ser só para m igual a n, para m igual a n linha, né? Tirando o zero vai dar AB sobre 4. Certo? Né? Fator de... Então, excluindo zero, para m e n, ambos, né? Diferentes de zero, esquecendo o zero, né? Não tem zero nenhum. Então, fica facilmente, esse produto interno vai dar o quê? Vai dar módulo quadrado sobre número de onda ao quadrado, hipótese. Daí aparece o quê? O fator AB sobre 4. Daí fica o quê? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Certo? Vou fazer alguma coisa? Vai dar só quer saber se não está completo aqui. Cadê? É exatamente isso. Né? Vai dar certinho, né? Vai dar a soma disso com isso, vai dar KCMN ao quadrado, daí você cancela, fica fácil, né? O quadrado de M. Tá? Observe, com essa introdução compacta, fica tudo simples de fazer, certo? E já sabendo a priori quem são as propriedades da ortogonalidade, já calcula, né? Calcula assim de forma automática. Então você tem esse resultado aqui para M e N diferente de zero. Isso aqui não é assim, não. Isso aqui está errado, viu, pessoal? Isso aqui está incorreto. Não tem esse conjugado aqui, não, certo? É isso com isso. Conjugado aparece dentro da definição, certo? Senão a gente vai... Se fosse conjugado aqui dentro, se botasse conjugado é porque lá não tinha conjugado. É escalar é, certo? Então aqui está certo. Então isso aqui vai dar, ou seja, para M e N, ambos não nulos, vai dar MN módulo quadrado, que é o número complexo, né? AB sobre 4. Área sobre 1/4, né? Dá isso aí. Agora, se tiver um zero, né? Bom, se tiver um zero, o que vai acontecer é que vai ter, dependendo de quem é zero, né? Se o zero for o M, certo? Se o zero for o M, né? Já vai embora isso aqui, certo? Se o zero for o M, né? O N não pode ser zero, senão dá zero também, tá? Então vai dar, isso aqui vai dar AB sobre 2, né? Vai dar AB sobre 2 e fica esse termo, né? Delta de N, N', né? O que eu fiz aqui? Eu estou fazendo, eu já fiz com M, desculpe pessoal, isso aqui está meio errado, eu estou fazendo, certo? Com índices distintos, né? Isso aqui está errado também, né? Eu estou fazendo um produto de dois modos diferentes, certo? Eu esqueci de fazer isso, né? Tá? Então teria MN, M', tá certo? Seria tudo diferente, mas como os índices têm que ser iguais, no fim deu certo, né? Mas rigorosamente eu esqueci de fazer esse detalhe aqui, certo? Então observe, quando o M de Maria for zero, esse termo vai embora, fica delta de N, né? Em que N não pode ser zero, certo? Vai dar B sobre 2. Então vai ser, para M de Maria igual a zero, né? Vai dar MN, esse que eu teria que fazer aqui, certo? Delta de M', né? Delta de N'. Aqui daria M, quem que é zero aí? Ele vai dar E0N, né? Ao quadrado, AB sobre 2, volta o KC de 0N, de novo, certo? Ao quadrado, e aí fica só o NP sobre B, né? Certo? Ao quadrado, não é isso? NP sobre B ao quadrado. E aí você pode cancelar um B desse, né? Fica e simplificar. Vai continuar com o módulo ao quadrado sobre É 0N agora, né? M igual a 0, certo? Você faz com N. Aqui daria. Peraí, só um minutinho, tá?
Eu posso botar M se eu quiser, né? Delta de M0, que M tem que ser 0, certo? Porque eu já estou dizendo aqui, M igual a 0, né? Eu já estou antecipando, M igual a 0, então aqui não aparece nem mais M, né? Delta de N', tá bom? E no outro caso, se o N for 0, vai ser parecido com isso. M0, né? Módulo quadrado, 2kc M0 ao quadrado, vai ficar B de novo. Aí fica MP sobre A ao quadrado, delta de M, M'. Certo? Você fica fácil de calcular as coisas. A única coisa que atrapalha é esse cosseno, tá certo? Toda vez, por causa do cosseno, tem o caso particular do zero, né? Isso não vai acontecer no modo TM, tá certo? Não tem esse problema porque lá não tem índices números, né? A gente tem aí quanto tempo? Hein? Alguns minutos, né? Deixa eu só completar aqui, por exemplo, né? Sabendo desse conceito, eu posso talvez ir um pouco mais rápido, só nessa conclusão. Se você tem um campo e se suponha que esse campo, você prove que esse campo se decomponha em... Isso é um caso meio complicado, né? Mas como decompor um campo nos modos propagantes de um guia de onda, depende muito da geometria, de como é a sua ponta de prova que você insere no guia de onda e assim por diante. Mas suponha que você tenha conseguido decompor, né? Suponha que o campo seja decomposto, né? Você tem um campo que se propaga, que só modo TE, é claro que tem modo TM também, mas suponha que só seja modo TE, que seja decomposto em combinações, né, dos vários modos, certo? Eu tenho os modos que têm um índice 0, né, e tenho os modos que têm ambos índices não nulos. Então, eu decomporia dessa seguinte forma: soma de n, todos os modos possíveis, né, T0n. Então, n só vai de 1 em diante, porque não pode ser 0, 0, né? Então, você tem o campo elétrico, por exemplo, dá por isso, né? Mas você tem a combinação. Observe que as amplitudes estão na frente desses campos já, certo? Tem amplitudes diferentes, né? Então, isso é a combinação linear de todos os modos possíveis, certo? M igual a 1 a infinito de E transversal de M0. Eu tenho os casos zero aqui, tá certo? Para poder diferenciar, mais os modos diferentes de zero. Soma dupla. Pode ser que nem todos sejam se propagando, alguns coeficientes sejam nulos, né? Pode ser que vários se propaguem. Então, você tem essa decomposição de modos. Então, aqui a pergunta é: como é que é a potência que se propaga no guia? Qual é a potência que se propaga no guia? Como é que ela é calculada, né? Você tem vários modos se propagando, certo? Suponha esse caso aqui. Então, aqui você teria ET de Mn. O que a gente faz? Bom, a densidade de potência é um meio, né? De E vetorial H conjugado, né? Mas na direção Z, a componente SZ dessa densidade de potência aqui, um meio de E vetorial H conjugado escalar a Z. Ora, para eu ter uma componente Z aqui, apenas os campos na direção transversal são utilizados para dentro da componente Z. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu calcular ET vetorial HT conjugado escalar a Z. E aí você tem a potência total, seria simplesmente, né, integral de SZ dx dy na seção transversal. X vale 0A, y 0AB. O que vai acontecer quando eu for calcular essas coisas? Observe que, por exemplo, né, HT, certo? Em módulo, digamos assim, né? Aliás, em módulo não. HT tem uma conexão com o campo elétrico, né, que é a impedância de onda. Não é só isso, né? Tem mais coisas, certo?
Então isso aqui tem um fator que é a impedância de onda no meio. Tem as funções lá cruzadas, né? Na direção X da um, na direção Y da outra. Mas observe, se vocês olharem as expressões que a gente obteve, deixa eu talvez colocar aqui, para não ficar buscando muito. Deixa eu botar aqui, certo? Pronto, então aqui os campos transversais, deixa eu aumentar um pouco. Tem das funções cosseno, está aqui. Né? Os campos transversais, tá? A direção é XVU, a direção Y é VU. Né? X vetorial Y dá a direção Z. Né? Vai dar VU ao quadrado, certo? VU, produto escalar, né? Produto vetorial. Dá VU com esse aqui conjugado, que é ele mesmo, né? Integrado na seção transversal. Certo? E aqui você vai ter o V a Y com a X dá menos a Z com menos a mais. Você vai ter o V com o V integrado na seção transversal. E aí nós temos as propriedades de ortogonalidade. Né? Então, quando eu fizer essas contas, certo? O que eu vou obter? Né? Quando eu fizer esse produto cruzado aí, usando essa propriedade que a gente acabou de fazer, nos modos, né? Eu vou ter integrais dessas funções. Certo? Então, você vai ter aí... Cadê? Você pode escrever a potência como sendo essas somas, né, de potências individuais aqui você vai ter, né, dado esse termo aqui, vai dar um fator, né, P de 0N. Se você calcular em Z igual a 0, né, especificamente Z igual a 0, vai dar P de 0N, né, mais, desculpa, 0M, né? Isso aqui de M igual a 1. Depois você vai ter soma de N, isso aqui é M também, está errado. Isso aqui está errado, peraí, deixa eu só ajeitar isso aqui. A soma é M, né? Então vai ser soma de... Foi 0 primeiro? Não está certo. De N igual a 1. P de 0 para M igual a 0, N. Agora a soma de M igual a 1 é infinito. P de M 0. Mais outro termo lá que é soma dupla P de MN. Quem são esses fatores, né? Esses fatores são... Deixa eu pegar o P de MN, certo? Talvez fique fácil de calcular. Vou calcular só o caso de diferente de zero, que para não ficar aqui questão de fator de 2, daí as coisas não cancelam direito. O que cancela melhor para M e N diferente de zero? Vamos calcular isso aqui, M e N diferente de zero. Né? Isso aqui é integral de ET MN vetorial HT MN conjugado, né? Um meio aqui na frente. E se a gente colocar as expressões que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui vai dar o quê? Escalar Z, né? Esqueci aqui, certo? Então vamos rapidamente olhar aqui, né? Cadê? Aqui, expressão pro ET. Está aqui. Então vamos olhar. Com isso vai dar VU ao quadrado, né? Certo? Produto escalar, produto interno de VU com VU. A x vetorial Y da Z, escalar Z dá 1, vai dar NP sobre B ao quadrado e KCMN ao quadrado, certo? Então vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 meio NP sobre B ao quadrado sobre KCMN ao quadrado
que a função agora é quem? VU com VU, certo? VU MN com VU MN. Né? Daí tem outro termo lá, qual é? A Y com a X dá menos AZ com menos dá mais. MP sobre A sobre KC e UV, certo? Vai ficar mais MP sobre A o V com V, né? Certo? Isso aqui dá o quê? Para M e N diferente de 1, vai dar AB sobre 4. Outra coisa, isso aqui é... Veja, pessoal, mais uma vez eu esqueci dos linhos, tá? Observe como é mais complexo do que ele está falando, veja bem. Olhe para isso aqui, tá certo? Quando eu faço isso com H, certo? Eu vou bater esse com HMN, esse com H0, tá certo? Né? E outra coisa, os índices têm que ser diferentes. O índice do E é N, M, N e MN, né? Lá é N, M'. Então, no fundo, eu tenho o MN com o M', N'. Então, no fundo, rigorosamente, estou calculando P de... Na verdade, estou calculando... Esse P de MN é a expressão final, mas antes disso, o cálculo envolveu produtos cruzados com índices diferentes. Você usa as funções delta de Kronecker para saber que M igual a M', N igual a N'. Então já foi feito isso, tá? Já estou botando o resultado final aqui. Né? Então isso aqui vai dar... Isso aqui dá o quê? Né? AB sobre 4, né? O mesmo índice já, tá certo? Já deu. AB sobre 4, né? E aqui também. Em evidência. O que acontece? Falta aí os fatores que eu esqueci, que é o fator de escala, né? É conjugado sobre ZTMN, né? Faltou isso aí. Então tem aqui o fatorzinho na frente, né? Vou botar aqui atrás, vai ficar módulo de EMN ao quadrado sobre ZTEMN conjugado, certo? Observe que a gente tem que lembrar que algumas coisas podem acontecer. Isso aqui depende da frequência, pode se tornar imaginário para um modo que não propague. Então, é H conjugado. Então, tem que ser a parte conjugada aqui, certo? E ficou AB sobre 4 em evidência. Então, observe, mais uma vez, né? MP sobre A ao quadrado. Mas MP sobre A ao quadrado cancela com KC e MN ao quadrado. Então, deu o quê? AB sobre 8, né? Tem AB sobre 4 com 2 da AB sobre 8. Você tem P de MN é igual a AB sobre 8, a área sobre 8, ZTE, aliás não, ZTE embaixo, né? Módulo de EMN ao quadrado sobre ZTE MN conjugado. V2 sobre R, né? Tá? Densidade de potência vezes a área que dá potência. Tá? Isso aqui é densidade de potência, campo ao quadrado sobre impedância. Densidade de potência, tá? Então, para vocês verem, né? Nos outros casos vai dar um pouquinho, não vai cancelar isso aqui, né? Quando você tem um N igual a 1, N diferente de 0, N igual a 0, isso aqui sai e vai ficar 4 aqui embaixo, certo? Então, se você fizer P de M0, N igual a 0, né? Vai dar o quê? AB sobre 4, M0 ao quadrado. E aqui vai aparecer um fator que vai sobrar, né? Vai sobrar esse fatorzinho aqui, ó. Certo? MP sobre A sobre KC, M0. Ao quadrado. E aparece a impedância de onda aqui, ZTE, M0 conjugado. Expressão semelhante para P de 0N, né? Mesma coisa. AB sobre 4. Essa está com sinal diferente agora. Vai ter aqui ZTE 0N conjugado. E aqui aparece quem? NΠ sobre B, KC 0N quadrado. Deixa eu ver se está certo aí. Tá, né? Um quarto, exatamente isso.
Engraçado, né? Aqui está faltando fator de M aqui. Não sei se... Peraí, se eu errei aqui ou errei ali. Talvez a expressão aqui... A gente vai verificar isso aí, tá? Eu tô intuitivamente deduzindo. Eu acho que dá isso aqui, né? Pela lógica, mas a gente verifica depois com calma, tá certo? Deve dar isso aí, esse resultado. Porque aqui na aula de aula tá diferente. Tá faltando esses M's aí. M1 a 0. Devia ter um M, né? Aqui está cancelando, não sei porquê. Ah, não, tá certo, cancela mesmo, por quê? E lá anteriormente também, veja, só para a gente ver, o que é MP sobre A sobre KC de M0? Quem é KC M0? É MP sobre A, certo? Em KC de 0 N, né? É NP sobre B. Então, lá atrás, naquele produto escalar que eu fiz, e aqui também, né? Aquele fator vai embora, porque de um fator que sobrou, né? Então, esse aqui não tem, certo? Aqui dá 1, e aqui também. Daí está correto, né? Deixa eu ver aqui. Aí está certinho, certo? Exatamente isso. Né? Então, o que é importante observar, né? Que a potência, ela se distribui como as potências dos módulos, né? A potência que flui é a soma das potências de modos individuais. Isso é interessante. Por quê? Porque eles são ortogonais, tem ortogonalidade. Tá? Ok? Então a gente fica por aqui e na quarta que vem, né? A gente faz a última aula e daí na sexta exercício, na outra quarta prova, né? Daqui a 2 semanas, certo? Ok?